No primeiro vídeo, a gente viu como a mansão Summerwind destruiu uma família inteira e que, mesmo longe dela, a moradora continuava obcecada pela casa. Mas a mansão cheia de mistérios também não queria deixar a família e encontrou um outro alvo. Então fica aí. Hoje a gente vai desvendar alguns desses mistérios e saber o que a casa e seus espíritos queriam. E também por que sua estrutura não suportou tanta energia. Se você não assistiu a primeira parte desse vídeo, tá aí no card. Assiste primeiro para você entender o que está acontecendo aqui. E já vai deixando o like. Vamos voltar então para Summerwind? Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Bem-vindos à segunda parte da Noite de Mistérios. Totalmente mergulhada nos estudos do sobrenatural e do paranormal, Ginger acreditava que Summerwind era só uma parte ruim do passado e que tinha ficado para trás. Tinha conseguido revender para a antiga dona, que nem sabia o que ia fazer com aquilo, nem entrava na casa. Claro que Ginger recebeu um valor bem menor do que pagou, do que gastou, mas pelo menos recuperou um pouco do dinheiro. Foi quando o telefone tocou. Era o seu pai, empolgadíssimo, contando que tinha acabado de comprar Summerwind. Disse que não conseguia tirar a casa da cabeça e que tinha grandes planos para ela. Ginger quase faleceu. Ficou possessa, apavorada. Tentou alertar que a casa era assombrada, que era perigosa. Relembrou a ele tudo o que tinha passado lá dentro. Mas, como a gente viu, ele era cético e estava empolgado demais para se deixar levar por histórias de assombrações. E a caca já estava feita. Na mesma semana, o pai de Ginger chamou seu outro filho, Ray, que também era empreiteiro, e mostrou a casa. Estava ainda mais estragada pelo tempo, tinha sido vandalizada, quase tudo já tinha sido roubado. Mas o Ray gostou bastante da casa, também achou que seria ótima ideia reformá-la. Os dois queriam transformá-la em uma pousada. Já tinham encomendado até o projeto, só estavam no aguardo. Enquanto isso, tentavam conseguir mais pedreiros para agilizar a obra. Todos se prontificaram a ajudar, até saberem o endereço. De repente, já estavam todos ocupadíssimos e não poderiam ir. A gente já viu essa história, né? Quando Ray entrou na casa pela primeira vez, sentiu-se desconfortável, um pouco sufocado e observado. Mas não comentou nada com o pai, que estava muito empolgado com a obra. E agora, com a recusa de todos os pedreiros do universo, os dois teriam de fazer a reforma sozinhos. Finalmente o projeto da pousada chegou, e aí no dia seguinte eles começaram a trabalhar. Ray ficaria em um trailer do lado de fora, bem em frente à casa, para evitar os invasores. Assim também ficaria perto do trabalho e poderia começar bem cedo. Já na primeira manhã resolveu inspecionar tudo para ter uma ideia de onde começaria. Então vasculhou os cômodos, procurando avarias, infiltrações, essas coisas. E ouviu seu pai entrando na casa, mais cedo do que o combinado, mas estava ótimo. Chamou por ele. Mas papai não respondeu não, apesar de estar andando lá embaixo. Ray chamou de novo e nada. Então resolveu descer as escadas para encontrá-lo. Mas não tinha ninguém. E imaginem o susto quando viu o carro de seu pai estacionando em frente à casa. Claro, o Ray ficou muito encafifado, mas também não falou nada. Devagar, pai e filho iam ajeitando e consertando as coisas. Só que não estava tão fácil, porque além da sensação de estarem sendo observados o tempo todo, de ter que correr escada acima, escada abaixo, para fora, para dentro, a cada vez que ouviam passos, vozes e todo tipo de barulho, também tinham de lidar com ferramentas sumindo, mudando de lugar e pequenos acidentes que atrasavam o trabalho. E Ray continuava se sentindo muito mal na casa, cada vez pior, mas não parava de trabalhar. Mesmo porque nem fazia ideia do que tinha acontecido não somente à irmã, mas também aos outros moradores. Além do que, era outro cético, nem sabia distinguir gases de energia sobrenatural. Certa tarde, o pai precisou resolver algumas coisas na cidade e o deixou sozinho na casa fazendo concertos do lado de fora. E antes de começar a trabalhar, ouviu barulhos dentro da casa. Correu até lá. Estava tudo vazio,
mas ouviu um rosnado alto vindo do segundo andar. Como há ursos na região, pensou na hora que pudesse ser um deles e subiu as escadas com bastante cuidado. Já no corredor, sentiu um vento gelado passar por ele. Em seguida começou a sentir uma angústia, um aperto no peito. O coração disparou e começou a suar. Pensou estar em crise de pânico, mas foi piorando quando o corredor pareceu estar flutuando e virando de cabeça para baixo, igual acontece com quem tem labirintite. E aí muitas vozes começaram a sussurrar, todas ao mesmo tempo, e ele ouviu barulho em um dos quartos. Imaginando que alguém teria entrado na casa, mesmo se sentindo mal, foi até lá, e uma voz assustadora chamou seu nome. Foi quando algo tão assustador aconteceu, que Ray largou tudo, entrou no carro e foi embora. Deixa o like, que já já vocês vão saber o que foi que ele viu. Ah, gente, mistério sem suspense não tem graça, né? Então aguenta aí. Algum tempo depois, o pai chegou e não encontrou o Ray. Foi procurar no segundo andar, mas alguma coisa estava estranha. Ele não sabia explicar o que era, mas a casa parecia estar cheia, abafada. O corredor mesmo era sufocante. Quando um vulto preto passou por ele, deixando uma sensação de angústia daquelas que nunca tinha sentido antes, também decidiu sair da casa. Continuava a não acreditar em assombrações, mas não dava mais para negar que viu o que viu. Então, ao invés de seguir para casa, mudou a rota e foi até a casa de uma antiga moradora de Summerwind. Chegando lá, perguntou a ela que tipo de histórias sabia. Histórias que pudessem explicar a fama de assombrada da mansão. A mulher contou que na época em que morou lá, não presenciou nada, mas sabia que o Sr. Patterson tinha deixado a casa com tudo dentro e nunca mais voltado. E sabia porque o marido tinha comprado a casa dos Patterson. Ela contou que numa noite lá pelos anos de 1930, o casal Patterson tinha dado a noite de folga aos empregados, estariam na cozinha, terminando de jantar, quando do nada, a porta do porão se abriu, sozinha, e uma coisa grotesca se materializou. Apavorado, Patterson pegou a arma na gaveta e deu 2 tiros, só que não afetou em nada aquela coisa. Então, sem pensar 2 vezes, os 2 deixaram a casa e nunca mais voltaram. Ele ficou com aquela história na cabeça, mas decidiu ainda não contar para ninguém, mas ficou impressionado. No dia seguinte, o Ray foi até a casa do pai comunicar que não voltaria mais à mansão. Inventou várias desculpas, que tinha estragado a máquina, perdido o martelo, machucado o dedo, mas não contou a verdade, não quis contar o que tinha acontecido. Ele mesmo parecia se recusar a acreditar. Só disse que não voltaria lá nunca mais. E dias depois, a Ginger apareceu na casa do pai. Estava muito preocupada e queria tentar pela última vez fazer com que ele desistisse da casa. Então, enquanto conversavam no sofá, ela percebeu que o irmão estava muito nervoso e roía as unhas, tanto que chegava a sangrar. E disse a ele que estava estudando hipnose e que esse era um recurso bastante usado por psiquiatras para tirar esse hábito. No começo, o Ray não quis, mas acabou cedendo. Afinal, mal não ia fazer. Não ia. Vai vendo, então. Quando Ginger pediu para que Ray se concentrasse em uma caneta, conversou com ele por alguns minutos até notar que ele estava sonolento. Então veio o transe. Ray começou a tremer muito, suava, parecia com medo. E Ginger aproveitou que seu gravador estava lá, ligou e logo Ray começou a falar. O problema era que aquele que estava falando parecia que não era o irmão dela. Tinha a voz completamente diferente e raivosa. A pessoa que estava ali era alguém cheio de ódio. Imediatamente, Ginger, assustado, tirou do transe. E ele não se lembrava de nada. Nem mesmo depois de ouvir a gravação reconheceu a própria voz. Mas ficou mais à vontade para contar ao pai e à irmã por que não queria mais voltar a Summerwind. Ele contou que, quando foi ao segundo andar e ouviu os rosnados, os sons, começou a se sentir mal, mas não queria invasores na casa, porque, afinal, ela não estava mais abandonada, agora ela tinha dono. Só que quando chegou ao fim do corredor, a porta se abriu e revelou o que eu acredito que tenha sido a mesma entidade vista pelos Pattersons e pela Ginger. A coisa flutuou em direção a ele, que correu para a cozinha. E lá, sentiu um cheiro de pólvora muito forte, mas estava tão apavorado que nem deu muita importância. Foi quando 2 tiros
arrebentaram dentro da cozinha e atingiram a porta do porão. Ray correu para fora para ver quem era, mas estava tudo calmo, não tinha ninguém. Ele rodeou a casa e nada. E o mais estranho foi que a noite anterior tinha sido de muita chuva e não havia no chão nenhuma pegada além das dele. E seria impossível caminhar ali sem deixar nenhum rastro. Voltando para dentro de casa, conseguiu ver as 2 marcas de tiro na porta do porão e pareciam muito antigas. Foi quando olhou de volta para a janela e viu aquela forma no corredor se materializando diante dele. E o resto vocês já sabem. Ele foi embora. Ouvindo aquilo, o pai de Ray se lembrou do que a antiga moradora contou e as histórias batiam perfeitamente. Não era coincidência. Depois de contar aos filhos, pediu a Ginger que o hipnotizasse para ver o que acontecia. Até demorou um pouco para que ele entrasse em transe. Mas quando aconteceu, disse que estava em Summerwind e Ginger começou a guiá-lo com as perguntas. O pai contou que estava descendo as escadas do porão e estava seguindo direto para debaixo da escada, onde havia uma tábua, solta, escondidinha no rodapé. Alguém com certeza o estava guiando. Ele então arrancou a tábua, enfiou a mão no buraco e encontrou uma pequena caixa de madeira. Dentro dela tinha um papel muito antigo. Ginger e Ray ficaram empolgadíssimos e ela pediu que o pai lesse o que estava escrito. Se tratava de uma concessão de terras, aquelas mesmas onde estava a mansão. E antes que o pai voltasse do transe, Ginger pediu para que ele encontrasse em nome de quem estava a concessão. Entregou a ele um papel, uma caneta, pedindo que escrevesse. E ele escreveu. O mais fantástico foi que fez movimentos como se estivesse escrevendo com uma pena e tinteiro. Só que começou a ficar muito perigoso. O pai parecia estar ficando também possuído. Então Ginger o fez voltar e mostrou a ele o que estava escrito. Era um nome, Jonathan Carver. No dia seguinte pela manhã, o homem estava em cólicas para descobrir o que pudesse sobre Jonathan Carver. E pelo jeito, parece que o ceticismo sumiu na braquiara, né? Então, olhando livros, registros da cidade, descobriu que Jonathan Carver foi um homem muito importante, um explorador do século XVIII, e que ficou ainda mais famoso quando se arriscou se enfiando na briga de 2 tribos nativas e conseguindo negociar e selar a paz entre eles. E em retribuição, os chefes das 2 tribos deram a ele as terras. Carver queria que aquelas terras pertencessem a seus filhos e descendentes, mas morreu antes de mostrar a eles o documento de doação. E os descendentes nunca tiveram direito a nada. O velho foi correndo até os filhos e contou o resultado da pesquisa. Imediatamente, quebrando qualquer promessa, os 3 voltaram a Summerwind para pegar o documento. Eles acreditavam que seria aquilo que os espíritos queriam. E se resolvessem aquilo, a casa voltaria a ter paz. E é claro que foram direto ao porão, debaixo da escada, e viram que realmente tinha uma abertura secreta. Mas vocês imaginam a decepção quando viram que estava vazia. Não tinha a caixinha de madeira. Só que eles não desistiram. Procuraram pela propriedade inteira, tudo. Buraco, cantinho, cafofo. Procuraram até do lado de fora. Não encontraram nada. E quando já não tinha mais onde procurar, desistiram, sentindo-se arrasados. Aquela cara de tacho. Entraram no carro e deixaram Summerwind, só que dessa vez realmente foi para sempre. E a casa voltou a ficar abandonada com seus fantasmas. Até que em 1988, uma tempestade inacreditável assolou a cidade e vários raios caíram sobre Summerwind, que incendiou totalmente. Sobraram apenas as ruínas que ainda estão lá. Não estão abertas a visitas, mas as pessoas sempre dão um jeitinho de entrar para tirar foto. E apesar de alguns mistérios terem sido resolvidos, os maiores e mais importantes vão ficar guardados com os fantasmas. Nunca se soube, por exemplo, se o documento de fato existiu, e nem o que os espíritos queriam, e muito menos porque destruíram a casa. Será que eles ainda estão lá nas ruínas? Ou será que desistiram também? Olha, eu tenho uma teoria. E até quero que vocês comentem aí se concordam com ela. E mais ainda, se tem alguma outra. Conta aí. Mexer com terra de nativos não é uma boa ideia. Eles têm um respeito por seus ancestrais, pela natureza, pelos elementos, que vai além do que a gente imagina. Em suas terras,
Eles tiram seu sustento, eles moram ali, eles vivem, eles morrem e ali são enterrados. A terra é tudo para eles. E os indígenas deram a terra de presente ao Carver, mas esse presente nunca chegou a ele. E os espíritos desses indígenas tentaram a todo custo mostrar que ninguém além do Carver ou dos seus descendentes poderiam viver ali. Encontrar o cachimbo foi só a primeira pista, porque com certeza foi com aquele cachimbo que as duas tribos selaram a paz e Jonathan Carver o ganhou, porque foi o responsável por isso. E também não acredito que nada demoníaco ou maligno habitasse aquela casa. Só mesmo os espíritos inquietos dos nativos e as suas entidades, que com certeza já deviam estar no terreno. O motivo do documento nunca ter sido encontrado, isso aí eu não tenho a menor ideia. Mas quando os espíritos se deram conta de que não seria possível fazer o que eles queriam, eles atraíram a energia dos raios para que a casa fosse destruída e a terra voltasse aos seus ancestrais. Pode até ser viagem minha, mas faz sentido, não faz? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreva, se interne, ativa o sininho. Se gostou, deixa o like que ajuda demais. E se quiser ajudar de outra maneira, tá aí o Pix para ração dos bichinhos. Aí depois você corre lá no Facebook e grita: eu ajudei. Você ganha um salve. Também pode ajudar por mês no Apoia-se. Ah, e em breve tem recompensa para os padrinhos. Todos esses links ficam na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado da volta da Noite de Mistérios. Mas semana que vem eu volto com mais mistérios difíceis de resolver. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.